Olá, seja bem-vinda, seja bem-vindo a mais um episódio do nosso Human Talks. Eu sou o Oscar e terei o privilégio, de conduzir este episódio junto com vocês de um convidado muito especial. Eu posso colocar especial aqui porque é um amigo meu, é uma pessoa que inclusive foi aluno do meu irmão, então tem uma certa intimidade com uma experiência muito interessante. Uma experiência que a gente vai aplicar aqui nessa temporada que tem o objetivo de olhar a carreira e o desenvolvimento profissional no século XXI. Estamos num mundo globalizado, ou estamos num mundo internacional? Eh, sim, isso é fato, independente dos movimentos, a gente às vezes avança, às vezes dá um passo para trás, mas estamos conectados, né. Você com o celular, você fala com todo mundo. Você não tem mais uma barreira e que não é nem de custo mais, né. Mas você tem uma questão muito forte por trás, que é a questão cultural, né. Como é viver num outro país? Como é viver em outros países? Como é viver em outros continentes, né. Então tem aqui uma série de requisitos, de comportamentos, de habilidades que são necessárias para que você possa, eh, seguir uma agenda corporativa. Seguir uma agenda pessoal, às vezes você opta em morar num outro país por uma questão pessoal, por um aprendizado, mas que você tem um conjunto de habilidades, competências necessários para que você possa fazer essa mudança e seguir bem, feliz. O André, e aí eu já vou contar aqui, começar falando o nome, ele teve uma experiência muito interessante. É um executivo de mercado, e aí é uma ponta que vale, né, quando a gente fala de executivo de mercado, CEO, muito tempo, várias empresas, vários países, continentes. Formação, a engenheiro, administrador, economista, advogado, sempre acaba tentando cercar a formação de um CEO. Não é nada dessas formações, não tem nenhuma dessas formações, é um publicitário. Que mostra um pouco, né, que para você chegar lá, não é necessário o hard skill. A sua formação passa a ser cada vez menos importante. E para chegar lá, ao topo, em outras organizações, em outros países, de outros continentes, talvez precise de algo mais que o André, que está aqui conosco, CEO da Naus, aqui no Brasil, vai compartilhar aqui conosco. André, Oi, seja muito bem-vindo. obrigado, obrigado. Prazer em tê-lo aqui. Prazer é todo meu, estou muito feliz de estar aqui compartilhando com você, com a tua audiência e bem animado aí para esse papo que a gente vai ter. Acertei a introdução? Acertou, super, super, O pessoal está acertou. curioso. Você foi CEO, eu falei outros países e continentes, é isso mesmo? É isso mesmo, e curioso você falar essa palavra CEO, né, porque nem nos meus sonhos mais selvagens eu imaginei que eu chegaria nessa posição, né, e muito porque quando eu comecei minha carreira, era uma coisa muito distante, né, e os CEOs do meu início da carreira eram muito diferentes de quem eu sou como CEO, né, e talvez como o mercado hoje vê liderança, né, legal ser um human talks, porque hoje é muito importante a liderança humanizada, né, então, na minha época isso não existia liderança humanizada, né, ou seja, talvez raríssimas exceções. Então era muito distante. Então, até hoje, quando alguém me fala: "André, né, o CEO", é uma coisa estranha para mim, né, eu até digo que talvez eu seja um CEO acidental, né. E a minha carreira toda na indústria farmacêutica, né, hoje eu trabalho no grupo Naus, que é uma empresa, focada em dermatologia, né, temos 3 marcas, a marca, principal é a Bioderma, que é a marca mais conhecida. Mas a minha carreira toda na indústria farmacêutica, mesmo tendo feito publicidade,
querendo ser publicitário, mas nunca consegui ser publicitário, né? E a vida foi me levando para um outro lado e chegou até aqui, né? Além do que você disse, né, da experiência internacional, nunca imaginei, nunca planejei. Eu acho que nos grandes aprendizados, Luiz, que eu tenho e que eu dou conselho para pessoas do início da carreira, não planeje tanto, né? Um grande conselho que eu recebi de um diretor meu, há muitos anos atrás, no meu início de carreira, me marcou muito, que ele falou: André, a vida é uma estação de trem. Os trens param, abrem a porta, você decide se você quer entrar ou não. E muitas vezes, quando você fixa muito, né, eu quero chegar aqui, eu quero fazer isso, você perde oportunidades enormes. E talvez se eu tivesse essas ideias fixas de carreira, talvez eu nunca tivesse ido para os países que eu fui, né? Então essa para mim então um grande aprendizado aí. Olha, André, eu já estou aqui ocupando metade de uma folha com alguns pontos que você colocou que eu achei super interessante. E eu vim aqui na expectativa de explorar mais essa questão dessa vivência de 15 anos em diversos países, diversos continentes. E você já começou muito interessante, né? Muito bem, né? A abordagem. E não deixa de ser um pré-requisito quando a gente olha de liderança, quando a gente olha de posições como a sua, você alcançou o topo de grandes empresas, é a questão da humildade. Você falou das diferenças, né, do CEO de hoje com o CEO de antes, e você já se colocou aqui muito humilde, vulnerável, né? Não era o seu plano, não era a tua expectativa, você nunca imaginava chegar na posição de CEO, e talvez isso é que tenha sido uma das suas fortalezas para você poder chegar. Pode ser, tem sentido. Interessante, né. E uma outra coisa que me salta aqui aos olhos, né, e você colocou de forma muito fluida, né, e a gente aqui pode abrir para discutir, não planejar tanto. A gente hoje, talvez não, é fato, nunca na história da humanidade a gente se deparou com tanta incerteza, E tanta volatilidade, com claro. tanta volatilidade. Então, como lidar? Então, o planejamento, ele tem que estar. Eu estava entrevistando hoje uma pessoa mais cedo, inclusive o Ricardo. Ricardo, um grande abraço aí para você. E o Ricardo, ele trouxe uma visão de que o planejamento é importante, tem que ter o norte, Claro, super. mas o planejamento é uma forma para você errar menos, porque por mais que você coloque o norte, você sabe que vai errar, Claro, claro. não tem como adivinhar. Não tem como adivinhar. Não ter ideias fixas, é isso mesmo, tem que ser flexibilidade, né, a gente fala muito de adaptabilidade, como você tem que ser versátil, as coisas mudam, né. E outra coisa que chamou a atenção, e aí eu queria explorar um pouquinho mais com você, antes da gente falar Claro, dessa experiência, internacional, a parte de tomada de decisão. Hoje, querendo ou não, o executivo ele é cobrado para tomar uma decisão e muitas vezes ele não tem todas as informações e muitas vezes o que foi desenhado no plano claro. não aconteceu na realidade. Como é que você toma essas decisões, já que você me parece já que muito claro, né, que você tem um perfil de estar próximo, você falou de liderança humanizada, com a equipe. Como é que é o seu processo de tomada de decisão e como isso interferiu, e aí já fazendo a fonte, nessa carreira internacional que você teve? Boa pergunta, Luiz. Eu não me considero um executivo ou um profissional que preciso de todos os elementos para ter certeza de uma decisão que eu vou tomar, né. Aqueles assessments de cores, né, eu sou super vermelho, né, então, CEO. é, então Diretor. é isso. Então eu eu tenho uma facilidade, talvez, né, quando você pergunta que superpoder você tem, né, eu tenho uma habilidade muito grande de juntar, de ler o ambiente, juntar os pontos e fazer sentido daquilo, né. Talvez mais do que muita gente que eu conheço. Então,
eu tomo uma decisão, sempre, claro, pensando o que pode dar errado, né? Se é uma decisão de um plano de negócio, óbvio, você tem que ter os elementos que você vai estudar, você vai juntar teu time para desenhar um plano, mas sabendo exatamente isso que você falou antes, que por, por natureza o plano já está errado, né? Quantas vezes, eu até desafio aqui a tua audiência, né, e qualquer executivo, quantas vezes depois de meses fazendo um plano de negócio e que você apresentou e que foi aprovado, quantas vezes você voltou para esse arquivo, para esse PowerPoint, para rever esses pontos, né? Claro, você desenha os KPIs e faz o follow-up sobre isso, mas quantas vezes você vai olhar o detalhe do Zero. plano que você desenvolveu? Não é um hábito que eu tenho. Zero. Não é um hábito que eu tenho. Então, as minhas decisões, eu parto do princípio que podem estar errado, tem um elemento aí de gut feeling, né? De você acredita que aquilo é um caminho que pode dar certo. Um grande exemplo que eu te dou é quando, isso foi em 2006, eu recebi a proposta pela empresa que eu trabalhava, a GSK, para ir para Londres definitivamente, né? Ao mesmo tempo, eu recebi uma proposta de uma empresa farmacêutica nacional para ir para Goiânia. E essa empresa ofereceu uma superposição para mim, para minha mulher, que trabalhava em logística na época, e a gente sabia que a gente ia ter uma vida muito boa. Na época, como hoje, o exchange rate da Libra para o real estava muito alto. Então, o meu salário inicial em Londres era muito baixo. Ou seja, por default, o salário não dava para pagar aluguel, alimentação, o resto o sistema público na Europa faz escola, saúde, não tem problema. Mas o salário inicial não dava. E claro, para minha mulher na época, não, hoje ex-mulher, era uma decisão péssima ir para Londres. Mas o que eu pensei na minha cabeça? Cara, se vai gente trabalhar no McDonald's e dar certo, eu vou trabalhar numa grande multinacional. Como é que não vai dar certo? Então, obviamente, se eu botava tudo no papel, tinha muita possibilidade de falhar, mas aí entra um gut feeling e aí a luta, né? A perseverança também decide o plano que você leva. E as minhas decisões de países e projetos também nortearam esse tomar a decisão de talvez não olhar todo o micro, mas olhar o macro e as possibilidades. Olha que interessante, né? A gente ainda não chegou na parte principal, que é a carreira internacional, mas como está estendendo e trazendo muita pista, né? Você, quando falou, né, da questão da cor vermelha, acho que nem o público todo, né, todo público que conhece é MTBI, né, Uhum. a análise. E eu acho interessante porque é um drive. Você não nasce e morre com a mesma cor, você permeia. E o interessante é a combinação das cores. Então, eu não tenho dúvida que você é vermelho, é o perfil diretor, né, toma a decisão. Mas se eu tivesse que apostar uma segunda cor para você, eu apostaria o amarelo. Acertou, com Acertei. certeza. Que é uma combinação muito poderosa para o CEO. Que é diferente do que era 20 anos atrás, porque 20 anos atrás o CEO era vermelho e não tem jeito, é o diretor, toma decisões, e azul. Ou seja, o cara extremamente analítico, que precisaria de todas as informações Todos os elementos, né? para tomar a decisão. Sim. Hoje você não tem isso. Você falou uma outra coisa interessante, né? De voltar atrás do plano para ver. Realmente, o plano serviu como norte. Claro. E se voltar atrás, você sabe que vai voltar e rever, e vai ter muita coisa que saiu diferente. Absolutamente. Então, não vale essa energia, você tem que olhar para frente e se deparar. Uma coisa interessante que aparece quando eu olho assim as habilidades, as características, e dos bate-papos, aqui eu gosto, porque eu me divirto e eu sempre saio melhor do que quando eu entrei, né? Eu aprendo demais, né? Tô aprendendo muito aqui.
E uma coisa em comum e muito recorrente nas entrevistas é essa questão da leitura do ambiente, da leitura do contexto. Isso é mais importante do que as informações perfeitas para tomada de decisão. Absolutamente. Porque essas informações hoje, elas podem levar você para uma decisão e amanhã para outra. Você tem que justamente entender todo o contexto, entender o ambiente que você colocou. E uma outra coisa que é novidade para esse mundo que a gente está aqui, se a gente estivesse aqui fazendo esse podcast há 20 anos atrás, um dos elementos, né, utilizados há 20, talvez 30 anos atrás, é o driver financeiro. É importante, sem dúvida. Você precisa hoje do dinheiro para sobreviver, isso Claro, é fato. absolutamente. Mas as decisões hoje, principalmente pessoais, que foi que você, aí eu até me corrigi, eu falei 20 anos, depois puxei 30, porque você foi há 20 anos para a Terra, você não tomou o driver financeiro como o principal na tomada de decisão. Claro, Você falou: "O que que eu vou aprender?" sim. E eu já tinha 2 filhos. E você já tinha os filhos, quer dizer, o que Claro. vai quer dizer, na hora da tomada de decisão, você tem várias vertentes, várias verticais que você utiliza para seguir em frente. Sim, e toda decisão tem risco. Por mais até que você gaste muito tempo analisando todas as possibilidades, todos os dados, toda decisão tem risco, né. Então, também já é uma premissa que eu sempre tive na minha cabeça, né. Então, é é óbvio, tem decisão que é estúpida, né. Você vai andar na beira do precipício, você vai é um risco desnecessário, mas qual é o pior que pode acontecer, né. Então, é óbvio que o teu apetite para tomar alguns riscos de carreira deveria ser maior no início do que no final, né, no final você já está num nível mais de estabilidade, você, pode errar menos talvez, né, talvez não, talvez seguramente tem exemplos de gente que tomou risco, eh, tarde na carreira e se deu muito bem, mas é isso, a vida é uma experiência, né, a gente está aqui pouco tempo, e se você não toma nenhum risco, é muito comedido para tomar qualquer decisão, você vai perder uma experiência de vida e de carreira, de aprendizado incrível. Que é outra, habilidade, né, ou comportamento requisitado para os dias de hoje. Não precisa ser: "Ah, eu vou para fora", não é. Às vezes eu vou atravessar a rua. É você aceitar o risco, então gerenciar o risco, porque risco você, ao acordar, você já vai se Claro, deparar, né. absolutamente. E também é interessante, porque você, ao assumir o risco, né, ou gerenciar o risco, você sabe que em algum momento você vai também errar. Claro, E faz parte. Quando eu coloco errar, é diferente daquele erro banal, né? "Ah, eu vou sair de casa, pegar o carro e vou dirigir sem cinto". Isso é um risco inadmissível. claro, absolutamente. É um erro que não faz sentido. Mas o risco de inovação, vou para a Inglaterra, eu vou para a África, aí a gente já vai agora sim, Aham. agora começou o podcast. Eh, Você tem um risco controlado e uma baita oportunidade de aprendizado. Então, explora um pouquinho, né, eu te contou mais cedo, você tomou a decisão com a tua esposa e foi com a família e filhos para a Inglaterra, com o objetivo de viver uma experiência profissional, pessoal, mas sem muito claro, né, era uma posição que você, em tese, ficaria em definitivo lá, Aham. ok, o definitivo hoje a gente sabe que não tem nada, né. Claro. Como é que foi essa história, a chegada, o que que você aprendeu e como é que foi, eh, a ponte, né, de sair de Londres para, o início de uma jornada no continente africano, tão rica quanto? Sim, essa é uma história que é interessante, tem algumas anedotas aí que eu vou contar no meio do caminho. Eh, Ir pra Inglaterra, né, ir para Londres, por mais que pareça muito glamuroso, né, na visão de talvez 99,9% dos brasileiros,
é mais difícil do que parece, né. Uma família de classe média no Brasil, você tem acesso a coisas que só um aristocrata europeu tem acesso. Eh, Você tem serviços, você tem uma babá, você tem acesso a uma diarista, e isso torna a sua vida muito mais fácil, né. É verdade. Eh, o primeiro passo, né, da decisão da Europa, que eu já falei como foi, a minha ex-esposa ficou bem chateada, né, porque ela queria ir para Goiânia, mas foi, né, um projeto familiar e fomos todos juntos. E logo na primeira semana, a minha filha que tinha 4 anos olhou para o lado, assim, ela falou: "Papai, eu acho que eu prefiro as árvores no Brasil". Eu falei: "Por que, Maria?". "Porque nas árvores no Brasil tem folha". Olha só. Então é uma coisa boba, mas, Não é, foi parece bobo, mas é profundo. foi assim, então foi bem difícil. Eu digo que o primeiro ano, tive que ter bastante resiliência. Eu, né, minha ex-mulher, a família toda, você deixar a criança numa creche pública que não tem o mesmo nível de luxo, né, que tem aqui no Brasil, e olha que quando eu saí do Brasil era classe média baixa, né, não era, era um gerente júnior, né, então, eh, mas você sente bastante o impacto. Mas deu muito certo, a gente construiu a vida, minha ex-esposa conseguiu um trabalho também, e progressivamente, claro, num país como o Reino Unido, trabalhava na matriz global da GSK, tinha muita oportunidade. Então, é muito importante crescimento profissional, aprendizado. Eu tive uma carreira internacional muito vasta, mesmo estando com base em Londres, eu tive projetos em 60 países, né, do Sri Lanka, Arábia Saudita, Canadá, Singapura. Então, eu tive a oportunidade de viver o que Londres tem de melhor, que é uma verdadeira vila global. Super Então é cosmo muito cosmopolita, é muito global, e como um hub, né, eu trabalhava numa região, numa área internacional, então eu viajei bastante e tive uma grande oportunidade de crescimento aí. Eh, Fiz minha vida, né, eh, cheguei a uma posição de diretor lá na Glaxo em Londres, e ia de bicicleta para o trabalho, né, olha tinha que um maravilhoso. vestiário lá, tal, ia de bicicleta para o trabalho. Aonde eu sentava era open space, né, mas aonde sentava tinha uma vista para um parque bonito lá em Londres, um prédio, da Glaxo que tinha 3.000 pessoas, 4 restaurantes, café, cabeleireiro, supermercado, era um lugar maravilhoso, e eu tenho muita saudade desse tempo da minha vida, né. E era um momento que, de novo, eu estava muito bem, diretor, reportava para o presidente de mercados emergentes, quando toda a indústria farmacêutica, a McKinsey produziu um paper dizendo que o continente africano era o the next frontier of the emerging markets. Era um momento que os mercados emergentes já estavam Saturano. saturando, chegando num platô de crescimento, e aí você junta todo o continente africano, numa visão bem europeia, né, 1 bilhão de pessoas, próximo à China, né, em termos de desenvolvimento. E aí toda a indústria farmacêutica resolveu ter uma expansão no continente africano, e surgiu a oportunidade, né, dentro dos países a desenvolver. A Glaxo queria, abrir uma filial e expandir os negócios na Angola e Moçambique. E procuraram gente, na filial aqui do Brasil, procuraram gente na filial de Portugal, e ninguém quis ir, né. Eh, Talvez, né, algumas pessoas que estão vendo vão dizer por razões óbvias, né, porque é difícil, é um mercado pequeno, né, não tinha nem nada, né, da Glaxo lá. Mas nesse momento, você falou de tomar decisão, né, eu cheguei para o meu, né, lá para o presidente dos mercados emergentes, a pessoa que estava encarregada do projeto de expansão de acesso a medicamento a continente africano,
E eu falei: "Eu vou. Falo português, eu vou". Nunca Conheço a tinha indústria, conhecer essa cultura da organização. mas não conhecia nada da Angola, nunca tinha ido, sabia nem como parecia. Nem fiz um Google antes para olhar Luanda, que Era é uma outros cidade tempos, era não é outros como a tempos. inteligência artificial É, que você tem exato. hoje, não, deixa eu entender tudo para chegar preparado para a reunião. Sim, sim. E aí foi curioso, porque tinha outros brasileiros lá, né, e um grande amigo meu falou assim: "André, você tá maluco? Onde é que a gente chegou, cara? Você tá trabalhando em Londres, a gente é brasileiro. Tá no estado da Olha, arte, isso é você da tem arte, corporação. cara, você tem tua casa aqui, eu já tinha comprado casa lá, tal. Mas você é pra Angola, você tá louco, né". Só que alguma coisa me chamou para isso. Talvez eu tivesse um pouco entediado de estar no Palácio de Vidro, né, e muito fora da realidade, muito estratégico, muito global. Talvez eu estava sentindo um pouco de saudade de botar um pouco a mão na massa, e me pareceu um desafio interessante, né, abrir quase uma startup com uma empresa como a Glaxo atrás de mim, né, dando todo o suporte. E foi uma experiência riquíssima. eh Luanda é uma cidade difícil de viver, é é muito cheia, muito trânsito, difícil de fazer negócio, eh, mas foi uma experiência talvez das mais ricas da minha carreira. Foi minha primeira posição como presidente, né, como CEO, e eu montei todo o negócio, né, rota de mercado, contrato com os distribuidores, contratar gente, relações com o governo. Então foi uma experiência que super enriquecedora que eu não teria se eu tivesse ficado em Londres, né. Nesse momento, como eu ainda tinha muita incerteza, né, do projeto, de como seria, eu deixei minha família lá em Londres, né, e eu ia e voltava, né, ficava 3 meses, voltava, foi bem difícil, deixar minha família, né, filhos pequenos, mas a Glaxo super me apoiou, apoiou a minha família, né, com ajuda lá, né, na Inglaterra. Mas foi uma experiência incrível. É um dos projetos que talvez eu tenha, mais orgulho. Tenho 2 projetos que tenho muito orgulho. Foi, colocar no calendário do governo uma vacina contra o HPV. O HPV é um vírus que causa, câncer no colo do útero, né, então dos, eh, principais cânceres que matam, né, mulheres no mundo, né, é um tipo de câncer muito, grave, muito severo. E essa era uma vacina que previne a contaminação da HPV, que para ser meninas muito jovens antes do início da vida sexual. E aí toda compliance, conseguir, algumas doses de doação para um projeto piloto num hospital específico, tentando convencer o ministro da saúde de Angola a participar, Embarcar na jornada. embarcar na jornada, até porque se desse certo o piloto, tinha fundings, né, internacionais para poder apoiar, essa vacinação. E aí, tornando a história um pouco mais curta, no dia da vacinação, meses de trabalho intenso, você não pensa muito, você está só produzindo. E você vê aquela fila de meninas, né, esperando para ser vacinada. Realização. Quando a primeira menina foi vacinada, o nome dela era Margarida, Olha só, eu marcou. aquilo mexeu profundamente comigo. Eu falei: "Talvez essa menina não vai ter câncer no colo do útero, porque eu fiz todo esse trabalho". Então aquilo foi muito impactante para mim. E nesse momento é que talvez fez todo o sentido eu ter saído do conforto e do luxo que eu vivi em Londres para ir para lá, né, e além da experiência profissional. Então esse foi o meu primeiro passo e mais uma vez volto naquilo que você falou de decisões, né, foi uma decisão talvez um pouco intempestiva também ali no momento. Eh, a minha ex-mulher também não gostou muito dessa decisão, mas foi uma decisão muito muito importante. Mas que tinha um racional. Vamos dar uma parada Hum. para fazer alguns comentários bem interessantes, né. Eu não sei se foi uma decisão intempestiva, né, eu ouvindo, né, que eu vejo, primeiro parabéns, é uma história muito bonita, né, e que ela começa com o último ponto que você abordou, que é o propósito. O que move a gente?
é o propósito. Por isso que eu não sei se foi uma decisão intempestiva. Acho que o que no fundo você estava buscando era o quê? Era algo alinhado ao seu propósito. E é fantástico, né? Você vê que as tuas ações podem mudar a vida de pessoas. Suas ações podem transformar a vida das pessoas, que é exatamente você vê, Margarida, até hoje, isso tem o quê? 10 anos? 12? Tem 12 anos, né? Até hoje você tem isso marcado. E provavelmente, e eu percebi na sua fala, né, foi da história até agora o que mais marcou. Então aqui tem uma coisa muito importante, que é o propósito. Então, as escolhas elas são movidas, elas são driveadas, e a gente no início tinha falado: "Ah, não é o driver financeiro", e realmente não é. Hoje o principal driver, a minha leitura, e vai corroborando com o que você coloca aqui, é o propósito. Uma outra coisa muito interessante, protagonismo. Quer dizer, até você chegar, e a gente está aqui na metade aqui da história do André, todos os passos foram dados por você. Você tomou a decisão, você tinha um Y. Vou para Goiás, Goiânia, manter, de certa forma, a minha vida dentro da zona de conforto, ou eu vou para Londres num numa situação bem mais turbulenta, e turbulenta no sentido de lidar com situações não controláveis. Você optou, você tomou a decisão, e não é melhor ou errado, você Claro. não deixou ninguém tomar essa decisão, você conversou com a sua esposa e foi para lá. Da mesma forma, vou para a África, vou para Angola. Você está uma empresa do zero. Uau, foi você que tomou essa decisão, foi você que chegou para o seu chefe e se colocou à disposição. Então isso é muito relevante. E olha que interessante, né, eu algum tempo atrás, eu entrevistei um bate-papo aqui nosso no podcast do Júnior, né, e a gente estava falando, e vocês que nos acompanham há algum tempo, eh, devem ter visto esse episódio com o Júnior, e a temática era sobre empreendedorismo. E o Júnior, ele batia muito nessa tecla, né, hoje o empreendedor não é aquele apenas, né, que vai para o mercado, abre uma empresa, o CNPJ, e se cria a sua solução e a sua organização. Não, você pode sim empreender dentro das organizações. E foi o que você fez. Uhum. Você setou a filial da Glaxo do zero em Angola. E aí vai desde coisas realmente operacionais, onde é que vai ser o escritório, escolha e toda a lógica para isso, até o desenvolvimento de soluções, como foi o caso da vacina, que passa por todo um processo logístico e de produção bem complexo. Ou você empreendeu. E é uma história muito bonita de empreendedorismo. E para fechar aqui essa primeira parte, né, você citou aqui o exemplo, né, do Palácio de Vidro, né, você tinha tudo lá. O porquê seguir à frente, né. Isso casa um pouco com o protagonismo, mas com outro item, de estar atento a oportunidades. Hoje, mais do que no passado, ninguém vai chegar para você e dizer: "Olha, aqui tem um contrato prontinho para você fazer, é só assinar e toma que é seu". Claro. Você, se não perceber que tem uma oportunidade, que tem algo que você pode estar gerando valor ou contribuindo, você vai ficar para trás. Então você esteve atento à oportunidade, você viu o momento e você soube se lançar. Parabéns. Ah, obrigado, Luiz. Acho que podemos seguir para a segunda parte, que é: e aí? Depois de Angola, porque eu falei vários países, Claro. né, parou em Angola, você terminou com chave de ouro quando você viu a Margarida, né, sendo vacinada e pensou: "Nossa, eu posso ter salvo a vida dela", e muito provavelmente, De se não outras foi a maneiras. dela, com certeza daquela primeira leva, teve gente que teve a vida salva ou transformada. E aí? Depois, o que que aconteceu? Então, foi a o início da jornada no continente africano, que durou quase 8 anos, né, então, A fim então eu
Daí fui para a África do Sul, né? Foi um projeto muito bem sucedido, durou quase 2 anos. E Moçambique também, não tinha escritório lá, mas viajava muito em Moçambique. É, e as pessoas, né, que eu desenvolvi, que eu ajudei, também me marcaram muito, são meus amigos até hoje. E aí eu fui para a África do Sul, né? E na África do Sul eu continuei tomando conta da Angola e Moçambique e alguns outros países ali da sul da África, não a África do Sul, mas alguns países do sul da África. E eu tive uma posição regional e contratei um substituto para Angola e comecei a replicar algumas coisas que eu tinha aprendido também na Angola e em outros países, no desenvolvimento desse mercado, e foi muito bacana. Foi quando a minha família desceu, né? Então, outra anedota da Maria, né? Então, a gente, né, foi para um condomínio de expatriado na África do Sul, super bonito. eh, e aí já estava lá estabelecido e chegou o container com as nossas, A com a mudança. mudança. E a Maria olhou para um lado, olhou para o outro, falou: "Papai, os nossos móveis encolheram?" Porque, claro, né, as casas na Europa, em Londres, são pequenas. E aí você vai para uma casa enorme De novo, uma mensagem que nem ela falou das árvores, né, as exato, árvores aqui são diferentes, aqui é exato, uma outra mensagem exatamente, exatamente. Então foi muito legal, porque nossa qualidade de vida como família, eh, melhorou absurdamente, né. Como faz falta o sol, né, e na África do Sul a gente tinha o sol, os meus finais de semana tinha bermuda, você volta a ter serviços, né, ter pessoas que te ajudam na casa, no cuidar da casa, então os finais de semana são mais livres, né, então foi muito legal. Eu amei viver na África do Sul, é um país lindíssimo, foi meu início de ir para os safaris e conhecer, né, o mundo animal de perto, não só no Discovery Channel, né. E foi uma experiência muito bacana com as pessoas, culturalmente, a África do Sul é muito marcante, porque apesar do apartheid já ter mais de 30 anos, o fim do apartheid, quer dizer, ainda tem é muito marcado ainda a sociedade, sul-africana entre, os brancos deixou e uma os pretos. cicatriz. Deixou uma cicatriz, né, tem muita mágoa, e isso, como brasileiro, você é neutro naquilo tudo, né, então, eh foi muito bacana a experiência que eu tive de viver com as pessoas lá, grandes amigos que eu fiz lá também. E aí 2 anos, na África do Sul. Também foi muito bacana os projetos que eu fiz, os países que eu desenvolvi, e isso tudo já tinha 21 anos de GSK. Eu cheguei a sair 1 ano só, porque eu fui para os Estados Unidos estudar inglês, né, quando eu tinha 27 anos, eu era representante médico, aí saí da Glaxo, fui estudar inglês nos Estados Unidos, aí voltei para a Glaxo. Eh, Um então sabático. eu fiz um sabático. E 21 anos na Glaxo, quando a Roche, que é outra empresa farmacêutica, gigante, me procurou se eu não queria, ser lá o presidente, do leste da África, que é uma outra região baseado no Quênia. E não estava esperando, né, a minha expectativa talvez seria voltar para Londres em algum momento. E aí comecei a estudar o que que era a Roche, vi que a Roche era uma empresa que já estava muito, avançada em biotecnologia, produtos para câncer, né, oncológicos, doenças raras, que a Glaxo ainda estava muito no primary care, né, que era, remédios mais de farmácia. E eu nunca tinha trabalhado com isso, né, e biotecnologia hoje é muito proeminente na indústria farmacêutica, é o crème de la crème. É. E aí eu fui mais uma vez, sem pensar muito no que o projeto estava Pelo coração. pelo coração. Decisão Alguma na coisa me levou para isso e eu pensei: "Cara, eu tô há 21 anos na Glaxo. Ou eu saio agora ou não saio nunca mais", né. E
E foi uma experiência incrível também, tão incrível quanto, ou talvez até um pouco mais, quando eu fui para Angola. Né, não conheci o Quênia. Quênia é um país culturalmente muito marcante também, bem tribal, né? Então, por mais que seja um país só e todos são quenianos, o sistema tribal, né, dos grupos não é tão simples assim, né? Eles não são tão, talvez, amigos um dos outros, não é tão, não existe tanta união na sociedade, e lidar com isso no escritório foi interessante também. Mas amo o Quênia, amo os quenianos, e eles me receberam de braços abertos. E foi talvez o projeto mais potente que eu fiz na minha vida, e que talvez eu nunca mais tenha oportunidade de fazer nada dessa magnitude. O primeiro ponto é como vender produtos de oncologia num país que não tem sistema público de saúde. Produtos que custam $50.000 o tratamento. Ou seja, Para um indivíduo, para um indivíduo. mesmo tinha, né, alguns pacientes que podiam comprar no privado, mas que muitos nem terminavam o tratamento, porque empobreciam antes de terminar o tratamento. E esse era para um produto que era na época o principal, contra um tipo de câncer de mama. E é um tipo de câncer de mama muito agressivo e ataca mulheres muito jovens, né? Então, primeiro o desafio de negócio. Como que eu vou vender isso aqui, né? A gente tinha uma parte do portfólio que eram os produtos mais antigos, vendia, mas todo o desenvolvimento que o resto do mundo da Roche fazia em termos de oncologia, ali praticamente não tinha o ambiente, não tinha A ideia era produzir também localmente, Não, 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 não. importar Importar, e mas distribuir. isso, não tinha o sistema, não propiciava você comercializar esses medicamentos pelo custo. E mesmo que no sistema público de saúde você desse esses medicamentos como doação, tão pouco conseguiriam ser usados, porque para usar um medicamento como esse existe toda uma complexidade de diagnóstico, preparação médica em termos de entendimento da doença, detecção, porque câncer de mama não é um câncer só, são vários cânceres. E esse, de novo, era um câncer específico, que era uma medicação que está no mercado há mais de 20 anos, que tinha salvado a vida de milhões de pessoas no mundo inteiro. E pela minha experiência na Angola, né, como ministro da saúde e tal, eu cheguei pro time na Roche e falei, vamos marcar uma reunião com o ministro da saúde para ver como é que a gente pode fazer alguma parceria para, né, Ótimo. criar acesso a esse medicamento. Juntar os esforços. Exato, Né? isso, até porque existe muita, aqui no Brasil também, né, parceria público-privado, e que são muito positivos, né? E o time riu da minha cara e falou assim, André, o ministro não sabe nem que a gente existe, né? E um medicamento como esse nunca o governo vai pagar. Alto. Não, nunca, é muito caro. Ok, vamos marcar a visita com ele. Estamos aí, mandei uma carta pedindo uma audiência e ele atendeu, por surpresa do time, né? Eu levei comigo, né, parte do time, para a reunião e bom, tornando a história também mais curta, porque assim a gente não vai ter tempo. Foram 2 anos e meio de trabalho. A gente praticamente teve que melhorar o sistema de saúde e detecção do câncer de mama, daquele tipo de câncer de mama, inclusive diagnóstico. A Roche também tem a parte de diagnóstico. A gente forneceu o equipamento de diagnóstico, a gente deu treinamento para patologistas. A gente mudou o sistema para poder propiciar comercializar esse medicamento para o governo. E óbvio, né, foi toda uma oferta, né, que a gente fez, que, né, parte era subsidiado pela Roche, parte era subsidiado pelo governo, com a condição que o paciente não tinha nenhum custo, nem do diagnóstico, nem do tratamento. E foi bem difícil. Consegui uma senadora, que tem muito grato a ela, né,
senadora Beth Mugo, que é prima na época, presidente da República. Então isso destravou bastante portas pra gente. E ela é sobrevivente do câncer de mama. Então ela se sensibilizou com o projeto, né? E foi até uma coisa interessante, porque ela falou, André, eu sempre pensei que a indústria farmacêutica só queria vender remédio, né? Ganhar dinheiro, não tinha esse propósito todo. Então foi um trabalho forte de lobby, de melhorar o sistema de saúde, entender as necessidades. E a gente foi o primeiro país, na época, a disponibilizar esse medicamento sem custo para o paciente na África subsaariana. Porque a África são dois, a África do Norte e a África subsaariana. E até no Google, se você bota lá Roche Quênia, às vezes aparece minha foto lá da primeira-dama do país e tal. E é um projeto que eu tenho muito orgulho, porque quando eu saí de lá, já tinham 200 mulheres que tinham recebido esse tratamento, Uau. sem custo, e que sobreviveram, não deixaram os filhos órfãos, e isso para mim foi muito marcante. E hoje, né, claro, o time que ficou lá continua lutando, não é fácil, não é trivial, mas hoje eu acho que já tiveram mais de 1.500 mulheres que já receberam esse tratamento grátis, sem custo, e sobreviveram por causa disso. Talvez essas mulheres não teriam sobrevivido que é um câncer muito forte. E, ao contrário dos países desenvolvidos, que a taxa de sobrevivência, quando um câncer de mama é detectado cedo, é de 90%, lá era o contrário. A taxa de mortalidade era 90%. Então, foi foi incrível o meu trabalho, e outros países, mas também a gente conseguiu replicar em outros países. Foi um modelo de negócio e de acesso disruptivo, e foi bem bacana. Então, fiquei 4 anos lá no Quênia, e essa experiência para mim foi fenomenal. Bom, primeiramente, parabéns. Obrigado. Acho que é uma história emocionante, toca, né? A gente vê como, independente da posição numa organização, você consegue sim transformar a vida das pessoas, né? Você está falando aqui de um grupo de pessoas que você, provavelmente, com a sua atitude e aproveitando naturalmente, né, a força que você tinha, você pode ter sido fundamental entre o futuro com qualidade de vida ou até o futuro com vida Absoluto. ou não. Agora, um ponto que eu gosto de ressaltar também, Luiz, nisso tudo, é toda às vezes, dualidade entre ser humano É. e cuidar dos negócios, da lucratividade das companhias. Tudo isso que a gente fez não foi doação, não foi caridade. Tudo isso fez sentido no PNL. Ou seja, a gente destravou um negócio da Roche de forma positiva. É óbvio, né? A gente não vendeu com a mesma margem que esse produto era vendido na Alemanha, mas a gente não teve prejuízo, a gente aumentou a filial. Então a gente fez de forma coerente e lucrativa, e não foi um projeto de caridade, né? Então, e isso é uma coisa muito importante, porque todo o fundamento do projeto, isso veio da minha experiência passada, até chegar ali na Angola, até chegar no Quênia, que como a África subsaariana é tão viciada em caridade, se a caridade não existe, não acontece os projetos, não acontece o fluxo de medicamento, de acesso à medicina. Então, todo em mente que fosse um projeto sustentável, que o governo tomasse conta, e a gente estava ali só para dar apoio. Então, sustentabilidade de negócio para a Roche, sustentabilidade de negócio para o governo, e que seja uma coisa que fosse perene, né? André, aqui vários exemplos, inclusive cases. A gente está num momento onde, entre aspas, a moda do ESG passou. Na verdade, acho que o entendimento que as empresas e as pessoas, ou
algumas tinham, não era um entendimento adequado, como você trouxe agora, da força do ISG. E eu me lembro recentemente de uma entrevista do João Alberto Abreu, que é o presidente da Suzano. E ele colocando, né, porque questionaram essa questão do ISG para eles. Falou: olha, independente do que é dito, do que é colocado no mercado, independente da tendência, ISG continuará sempre ativo na pauta da Suzano. E por quê? Porque é uma vantagem competitiva. Então, eu achei muito legal esse fechamento dessa tua estadia no Quênia, porque, reforça um pouco a importância do propósito. Para onde você vai, a sua escolha, não basta simplesmente eu vou seguir o que o meu coração está dizendo para fazer. Isso é importante e a gente sabe que as decisões são emocionais, não são racionais. Mas elas também são guiadas pelo quê? Pelo propósito. E você, novamente, quando olhou lá atrás, você no conforto, na África do Sul, da tua residência, com a vida estabelecida, com 21 anos nas costas de uma grande empresa, largar para começar de novo, numa outra empresa, num outro país, com outra cultura, com outro desafio, isso estava vindo por trás. Mas é assim, o SG, sim, é um diferencial competitivo e está aqui. E é clareza, não? Você não vai conseguir fazer alguma coisa se você não tiver uma troca. São vários projetos que a empresa está fazendo e ela é cobrada por resultado. Então, como é que você pode, visando o resultado, levar e maximizar um bem para todos? E a integração. A gente tem o hábito, principalmente aqui no Brasil, de achar nós e eles. Nós, o setor privado, eles, o governo. Como se tivesse uma barreira Claro. no meio. Nossa, tem que ter uma ponte para esse trabalho em conjunto. A gente tem vários cases de sucesso aqui no Brasil, no mundo, e você ilustrou mais de um case. A iniciativa privada junto com o governo em prol de uma causa onde todos venceram. Claro. Fantástico, muito bonito. Ah, obrigado. E acabou voltando para o Brasil. Quer dizer, aqui a história, a gente avançou bem no tempo, o Bruno está rindo ali, olhando aqui para a gente. Não me chamou a atenção do horário, que é bom, fim de tarde, então a gente consegue avançar um pouquinho. Mas aí do Quênia você fez uma volta para o Brasil. Como é que foi essa volta? Imagino que não estivesse planejado, até porque você voltou, mas os seus filhos ficaram, né? É. Quer dizer, como é que foi essa volta e como é que é a tua vida hoje, né? 15 anos de expatriado, a gente falou aqui, Quênia, Angola, África do Sul, Inglaterra, 60 países nesse período, né? Indo e vindo, fly in, fly out. E agora de volta aqui para o Brasil e a tua família espalhada, né? Sim. Como você acertou, Luiz, eu não fui planejado. Eu acho que, como você viu da minha carreira, nada foi planejado, né? E eu já estava bastante tempo na África, né? E em países diferentes. E uma coisa que é muito importante para quem deseja uma carreira internacional, viver em outros países, é você pensar no pertencimento. Chega uma hora que pesa muito, né? Em inglês é o termo sense of belonging, né? Você se sentir que pertence àquela sociedade. E o Quênia é um país maravilhoso, mas você se sente estrangeiro o tempo todo, né? E as pessoas Verdade, né? fazem questão de te mostrar isso o tempo todo. Então, já chegou um momento que eu estava pesando o senso de pertencimento. Minha filha mais velha estava quase para entrar na faculdade, e aí vamos pensar qual o próximo passo. A Roche, eu tinha algumas possibilidades, teve uma possibilidade de ir para a Dinamarca, tinha a possibilidade de voltar para Londres, né, que talvez fosse a Sequência natural. sequência natural. A Dinamarca é curioso porque eu olhei a Dinamarca e eu achei que eu vou fazer lá, né? Tudo está tão estabelecido, né? E eu tinha ficado tanto tempo quebrando o pé. Do zero. Não tem, exato. Eu acho que o bicho do empreendedorismo, sabe,
da incerteza me pegou e talvez ir para um ambiente muito certo, né, muito previsível, talvez me incomodou, por incrível que pareça, porque você pensa Dinamarca é um país incrível, né, quando a gente pensa de sociedade humana, evolução humana, Escandinávia é o pinnacle, né, É o estado da da arte. estado da arte. E você até pensa que é o povo que eram os vikings, né, os vikings, que eram bárbaros e que hoje, cara, é uma sociedade super equilibrada, né, em É a nossa referência, todos os é sentidos. o mundo que, entre aspas, deu certo. É, exato. E aí, tinha toda essa ponderação, eu acho que o mais certo seria eu ir voltar para a Inglaterra, quando uma empresa espanhola de dermocosmético, me achou no LinkedIn, né, eu até brinquei com a headhunter, né, você falou que entrou uma headhunter, cara, você me achou, cara, um brasileiro no Quênia, né, e a gente começou a conversar, e aí eu, com amigos no Brasil, comecei a questionar sobre essa empresa no Brasil, e aí, ó, 10 anos no Brasil, não ia para lugar nenhum, é uma empresa de alto consumo, não é uma empresa farma, então, que era de dermatologia, né, então, para mim era um desafio, nunca tinha trabalhado com empresa de alto consumo, mais um aprendizado, né, e 10 anos no Brasil, não ia para lugar, não crescia, a gente brinca, né, em mercado de alto consumo era o último produto da prateleira, né, lá embaixo, um nível de turnover de pessoas de mais de 40%, vários problemas de distribuição, então a pessoa que era um ex-funcionário deu um feedback para um amigo meu que eu questionei, dizendo, ó, não vem para essa empresa, os motivos para você não vir para essa empresa. Que E aí foram os que fizeram você. foi o que eu fiz, eu vim. Então eu olhei para aquilo, eu falei, por que não? Eu não pensava em voltar para o Brasil e alguma coisa me chamou, como todos os projetos anteriores, alguma coisa me chamou para isso. Foi até uma outra anedota interessante que eu estava no Nairobi, lá no Quênia, e me mandaram uma passagem para conhecer a empresa lá em Barcelona, né? E me mandaram a passagem econômica. E eu, cara, empresa multinacional, só gosta de executiva, né? E, cara, de Nairobi para Barcelona, de coisa, tão maluco, a gente pensa que, né? É outra lógica. Como assim, né? Tão loucos, que ultraje, né? Arrogância, né? Isso é uma coisa interessante, Luiz, que o executivo que trabalha em grandes corporações toma muito cuidado. Quanto arrogante você se torna, É né? verdade. Pelo luxo que grandes corporações te dão. Palácio de vidro. Exatamente, é o palácio de vidro. Exatamente. Aí, mas eu falei: "Quer saber? Eu vou". Fui, fiz upgrade com as milhas que eu tinha, né. E aí, cara, achei uma empresa com gente super apaixonada pela empresa, produtos incríveis. O CEO da empresa, que até hoje trabalhou na NASA, né, um cara, assim, super diferenciado. E eu falei fiz, né, negociei, aí eu vim para o Brasil, né, depois de tantos anos. Já estou em São Paulo há 7 anos, e foi uma experiência incrível. O nosso primeiro, eh não é o primeiro slogan, o primeiro, eh, título, a gente botou um nome no ano, né, que foi, o ano de 2019. O ano se chamou Razão para se Orgulhar, porque a empresa não estava acostumada a entregar objetivo, tinha uma intervenção, né, da Espanha forte, porque eles não entregavam. E foi todo um trabalho de turnaround, e contratar gente, estimular, e hoje é uma empresa de muito sucesso. Não trabalho mais nela, fiquei lá 4 anos também, fiz todo o turnaround, quando saí, a empresa já vendia, 5 vezes mais do que quando eu cheguei, com gente super estimulada, hoje é uma empresa super relevante em dermatologia. E aí o bichinho começou a me coçar de novo, e eu Qual é o falei: próximo desafio? Qual é o próximo desafio, né?" E aí surgiu uma empresa de fundo de investimento, uma farmacêutica, e aí o headhunter me contactou, fui para lá, tal, mas eu não me adaptei tanto, eu acho que nem a empresa se adaptou muito a mim também, então acho que foi um meio mútuo, Não deu match. não deu match, mas eu fiquei lá 1 ano e meio,
fiz um trabalho que eu consegui fazer. Aprendi muito. Eu acho que quando você trabalha vem de uma multinacional, anos de multinacional, vai trabalhar numa empresa brasileira, que ali é hardcore business e dinheiro em banco, alavancar e responder para conselho. Foi um desafio enorme para mim e eu aprendi muito nessa empresa. Talvez o lugar que eu mais aprendi business hardcore foi nessa empresa. E aí, claro, como não teve match, surgiu uma outra empresa de dermocosméticos, que é essa que é a Naus hoje, que eu já estou 1 ano e meio, estou super feliz também, tem muito desafio bacana para fazer, um time incrível, produtos incríveis, uma empresa francesa, né? E é uma empresa que, como o propósito acaba te seguindo, né, Luiz? É, É quase sim, uma coisa que não tem como explicar, porque é uma empresa que o fundador doou as ações para uma fundação sem fins lucrativos. E o propósito dessa empresa, ou seja, a empresa, as filiais do mundo só têm fins lucrativos, mas o lucro, depois de, né, capital de giro e investimento em R&D, vai para a fundação, e a fundação tem o objetivo de financiar projetos de desenvolvimento humano. olha, Então, não é uma empresa com shareholders capitalistas, né? Então não tem aquela coisa de vamos melhorar a margem a qualquer custo, vamos tentar fazer o produto mais competitivo. Então não abre mão da ciência, não abre mão de qualidade, não abre mão de sempre fazer coisas melhor para o consumidor, né? Melhor para a dermatologia. E tem isso, olha que bacana, né? Uma coisa que para mim é muito importante. visão, né? É isso. O objetivo não é enriquecer o acionista. O objetivo é o quê? É olhar para a sociedade. Olhar para a sociedade. E uma coisa, e eu fiz em SEAD, né? Eu fiz um curso em SEAD. E em SEAD tem um motto que é Business for the Good, né? Então é isso, é formar. E uma coisa que eu acredito muito, a gente consegue fazer bons negócios, a gente consegue construir business, construir negócios e fazer o bem ao mesmo tempo, né? Seja o bem no desenvolvimento de líderes, de profissionais, o bem para a sociedade, né? Através de programas com o governo, através de reversão de lucro para projetos de desenvolvimento humano. Então, essa foi minha jornada até agora, né? Tem alguns anos pela frente, mas feliz de poder. Eu acho que eu sou um privilegiado, Luiz, de ter tido a oportunidade que eu tive, eh, de estar em posições, em lugares, de poder dar isso de volta para o mundo, para a sociedade, né, e ter muito aprendizado, né. Então, eu me considero um privilegiado, né, e nada disso foi planejado, né. Nunca imaginei ter esse Voltando para o início. voltando para o início, nunca imaginei que eu ia ser CEO. Na verdade, eu queria ser gerente de produto, era meu sonho ser gerente de produto. Quando eu comecei na minha carreira em marketing, eu queria ser gerente de produto. E sabe que, Luiz, eu nunca consegui ser gerente de produto. Então, eu planejei uma coisa, eu quis muito, mas a vida me levou para outro lugar. É. E é interessante que não foi o acaso. Você não deixou simplesmente o seu barco no porto e deixando o vento soprar para onde fosse. Isso. Você está contando a história, primeiro, parabéns. Acho que é uma história fantástica, onde tem uma coisa muito clara e forte, que é o vínculo da tua carreira com o seu propósito. E eu percebi, assim, quando você contou, por exemplo, da experiência, quando você voltou para o Brasil, na experiência, com a empresa espanhola, né, o brilho nos olhos. Eu senti que quando você foi para a empresa do hard business, você até usou esse termo, né, eu não sei se foi o hard business, mas uma mais voltada para resultado financeiro, você baixou o seu semblante e claramente não tinha um vínculo com o propósito. Pode sim gerar resultado, mas não é a qualquer custo, ou o resultado simplesmente o financeiro. E você está contando a história desde a vacina, né, que foi criada em Angola, até o medicamento implementado lá no Quênia, a organização que você está hoje, onde
mais importante do que o resultado financeiro é o que isso vai ficar realmente para as pessoas, para a sociedade, e isso é o que move. Acho que é fantástico aqui ouvir você. Obrigado, Luiz. Antes de fechar, eu queria aproveitar aqui e passar para você aqui, eu ia fazer algumas perguntas explorando cases, mas acho que você foi tão rico e trouxe tantos cases marcantes que não tem sentido trazer mais um. Acho que são vários cases aqui. Acho que o que mais me marcou talvez foi o da vacina em Angola, mas batendo na trave com a solução do medicamento para o tratamento do câncer no Quênia. Qual seria a sua mensagem para o nosso público? E aí eu vou estender mais do que desenvolvimento e carreira, mas em termos de escolhas. A gente aqui falou muito, né, de tomadas de decisão onde você não tem todas as informações para seguir em frente. Eu acho que o que eu posso deixar de conselho e experiência pessoal e de novo, Luiz, sem nenhuma pretensão de a minha experiência é a que vale, eu acho que cada um tem a sua própria experiência, possivelmente alguém está vendo esse videocast também fez carreira internacional, teve experiência como expatriado, cada um tem a sua experiência. Eu acho que como qualquer tomada de decisão, é você estar pronto para errar. É você sair da ideia fixa de que o seu ponto de vista é o ponto de vista correto. E que as coisas têm que funcionar da maneira como você acredita que tem que funcionar. Então, é escutar muito, é ler muito o ambiente. Uma carreira internacional é muito importante você entender a dinâmica do país que você está se inserindo, né? Então, acontece muito erro de executivo que vai para posições muito de senioridade em outros países e querem impor a sua dinâmica de trabalho, a sua dinâmica de produção e que não conseguem, né? E se frustram os interlocutores. E isso eu acho que é importante, essa coisa de mente aberta, ler o ambiente, entender que as culturas são diferentes. E quando você fala de cultura, é muito além só de ir para o Quênia, para Angola, para a África do Sul, ou para a Inglaterra, mas a própria de empresa para empresa tem culturas diferentes, tem entendimentos diferentes, então você tem que ser humilde o suficiente para entender, ler e trazer o melhor de você, mas com muito respeito, né? Então acho que esse processo de decisão, sem ideia fixa, né? Flexível, cabeça aberta. E outra coisa que eu falaria de carreira para quem estiver começando uma carreira agora, além da flexibilidade, é óbvio, é que não existe plano de carreira que uma empresa vai te dar. Quem faz o teu plano de carreira é você. É o protagonista. É você. A minha mãe uma vez falou, André, puta, a Glaxo gosta muito de você, né? Tá te promovendo. Eu falei, mãe, a Glaxo nunca me promoveu. Quem me promoveu foi eu. Então, as oportunidades estão aí. É claro que você precisa de um lugar que tenha a possibilidade de você desenvolver e crescer, né? Mas tem muita gente jovem que acredita que uma empresa tem que te desenhar um plano de carreira. E quando não tem, se frustram. Mas isso não existe. Nenhuma empresa vai te dar um plano de carreira. Pode te dar, se você fizer isso, você pode ser promovido para cá, mas, cara, depende muito mais de depende você. muito mais de você. Exatamente. Esse é o... Olha, é um exemplo clássico disso. Exato. André, olha, muito obrigado pela participação, muito obrigado pela aula. Eu aqui aprendi demais, eu adoro esses bate-papos, eu saio melhor do que quando eu entrei. Espero que o público que esteja aqui conosco também tenha essa opinião, que vocês tenham se divertido, assim como eu. E mais uma vez agradeço o seu tempo, a sua dedicação e a oportunidade de compartilhar essa riquíssima experiência que você tem de vida, de profissão, de carreira, junto com todos nós aqui no Human Talks. Não, obrigado a você. Obrigado, Luci.